Está começando o programa Incrível Mundo das Evidências. Aqui você fica sabendo as últimas novidades de saúde, aprende e se diverte. Apresentação, professor Arnildo Corb e acadêmicos. O programa é de iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento em Saúde Humana. 4, 3, 2, 1. O Incrível Mundo das Evidências. Bom dia, boa noite, amigos e amigas. Me equivoquei, tem essa emoji aqui. Boa noite, amigos e amigas. Então, estamos aqui no nosso programa O Incrível Mundo das Evidências. O professor William, ele é mestre em enfermagem, doutor em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é docente do curso de enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina. Membro da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Membro do Grupo de Estudos, Tecnologias e Práticas do Cuidado e Enfermagem, membro do Laboratório de Inovação e Tecnologia e Gestão do Cuidado Permanente e Saúde. Tem experiência em enfermagem nas seguintes áreas: urgência e emergência, gestão hospitalar, enfermagem médico-cirúrgica. Na área acadêmica, no caso, tem realizado atividades ligadas à docência e orientação e avaliação de trabalho e conclusão de curso. Área de interesse, no caso, enfermagem, na área de emergência, educação, enfermagem, educação permanente, metodologias ativas, simulação clínica, queimadura e segurança do paciente. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, professor Arnildo, boa noite a todos os ouvintes, muito obrigado aí pelo convite, para poder falar sobre um tema tão importante que me acompanha já há algum tempo, desde 2012 no mestrado, então venho estudando e trabalhando com esse tema. Vamos discutir a importância, principalmente, da prevenção das queimaduras. Isso, nós é que agradecemos, no caso, o senhor ter aceitado o convite para participar conosco na discussão de um tema tão relevante, assim, especialmente nesse período do ano, né, em que muitos acidentes acontecem simplesmente por uma brincadeira, né? Você tenta fazer brincadeira com fogos, mas igual, queimaduras acontecem no ano todo, e o senhor, que é a pessoa que está envolvido nesse espaço da emergência, ambientes hospitalares, puder falar bastante sobre essa temática. Então, agora, 20h04, aqui na Rádio Centenário, Bela Vista, Chapecó, Santa Catarina. E o ouvinte poderá participar conosco no chat, ou no chat, no YouTube, fazendo perguntas, né, e dizendo de onde está falando. Queremos aqui, no caso, apresentá-los e responder essas perguntas também, que é responsabilidade do professor aqui fazê-las, né? Fica a critério dele também, né? Mas, então, é um prazer estar aqui conosco, professor William, né? O senhor será sempre bem-vindo. E vamos discutir um pouquinho sobre essa problemática aí referente às queimaduras, né? Porque é um problema sério, né? Tá, nós tínhamos agora, em junho, era o mês laranja? Como é que era? Isso aí, professor. Então, no mês de junho, nós comemoramos o Junho Laranja. Essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Acho que pouca gente sabe, mas no dia 6 de junho, nós comemoramos, né, o Dia Internacional de Luta contra as Queimaduras. E por que no mês de junho? Por que isso é comemorado no mês de junho? Porque no mês de junho, no mês de julho também, nós temos aí as festas típicas que acontecem nesse período do ano em várias regiões brasileiras, e nesse período nós temos um aumento das queimaduras, principalmente aí relacionadas com fogos de artifício e também acidentes com fogo, fogueira, que é muito comum nesse período do ano. Então, devido a esse contexto, né, esse aumento dessas queimaduras nesse período, nós intensificamos as ações de prevenção no mês de junho. Então, durante esse mês, aumenta-se a mobilização, as campanhas de prevenção, para tentar alertar a sociedade sobre esse problema. Isso. É claro que esses trabalhos, esses cuidados são importantes o ano todo, né? Especialmente com crianças, né? Para quem tem crianças em casa, né? Aquelas recomendações sempre, né? Tomar um cuidado máximo quando movimento com panela, próximos fogão, né? Seja qual for o fogão, tanto a lenha, ainda mais agora no inverno também, que você tem
Aqui no sul nós temos muito hábito aí do fogão a lenha, né? Tem, né? Para quem tem, você consegue ter um fogão a lenha, né? As condições para isso. Então, é um cuidado redobrado, né? Então, muito interessante. E o senhor poderia nos trazer um panorama, assim, sobre essas queimadas? Olha só, estou misturando as queimadas. Ainda botei uma observação aí. Cuidado para não falar sobre as queimadas. Estou falando de queimadura. Tá certo, tudo bem, né? Vamos falar das queimadas da Amazônia, que não dá certo aqui. Sobre as queimaduras no Brasil? Certo, professor. Então, nós temos aí um dado da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que no Brasil, todo ano, cerca de 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras. Na verdade, se a gente for refletir um pouquinho sobre isso, as queimaduras, diferentes de outras doenças, acidentes, que têm notificação compulsória, não é o caso da queimadura. Então, sim, é uma doença que não é um agravo que não é de notificação compulsória. Então, esse dado que nós temos, ele pode estar subestimado. Então, nós temos um dado aí de 1 milhão de casos todo ano, que pode ser muito maior, porque não é algo que precisa ser notificado compulsoriamente no serviço de saúde. Nós temos quer dizer, não é obrigatório, mas pode ser notificado. Pode ser notificado, mas não é uma notificação obrigatória, diferente de outras doenças, sim, né? Sim, de outras contagiosas, outras crônicas, né? Exatamente. E desses 1 milhão de casos, né, que é uma estimativa, cerca de 200 mil vão procurar serviços de emergência. Ou seja, nós já estamos falando de casos mais graves, que essa pessoa muitas vezes vai ficar hospitalizada, ou mesmo vai precisar de um tratamento mais específico em um centro de tratamento de queimados. Uhum. Você poderia dizer assim sobre Chapecó? Você tem alguns dados assim? Ou essa de notificação ausência de notificação torna difícil no caso? Exatamente. Esse é um problema que nós temos, né, por não ser uma notificação obrigatória. Então, muitas vezes a gente não consegue consolidar esses dados. A gente consegue ter alguns dados por meio de estudos acadêmicos, epidemiológicos que são realizados, mas nem sempre a gente consegue consolidar todos esses casos. Nós temos ainda, a partir dos estudos e até mesmo da observação da prática, que um público muito relevante nesse contexto são as crianças. Sim. Então, dentre os acometidos pelas queimaduras, nós temos aí um destaque para o público infantil. E daí, quando nós falamos de crianças, embora ela possa cometer qualquer faixa etária, nós temos aí principalmente aquelas crianças menores de 5 anos, que são as mais acometidas aí pelas queimaduras. Além disso, a gente observa também que os meninos sofrem mais queimaduras que as meninas. Os meninos mais que as meninas. Comportamentais, né? Então, nós, homens, aí, desde a infância, né, sofremos mais acidentes e violências. Isso continua aí para o resto da vida, né? Quando a gente compara acidentes de trânsito, violências, esse número é sempre maior nos homens do que nas mulheres. Então, os meninos são mais acometidos do que as meninas. Uhum. Outra questão interessante também, quando a gente observa esses casos de queimaduras em criança, é que a maior parte dela acontece nas próprias residências. Interessante, né? Então, um local que era para ser um local de proteção, de lazer, de segurança para essa criança, acaba, né, tendo vários fatores de risco ali que vão propiciar que ela sofra uma queimadura. Uhum. Eu só, a título de curiosidade, que nós conversamos ali, que não vai ser objeto hoje a nossa discussão aqui, sobre os fogos, né? Fogos de artifício. Daí eu fui buscar uma fonte aí, não sei se o professor me permite aí, claro, que dos atendimentos de emergência hospitalar, peguei um artigo, né? Busquei um artigo, uma fonte aí, X ali, né? Consta que boa parte, sim, são homens, né? Entre 15 e 50 anos, estourando em fogos. Num outro momento, nós vamos trazer uma pessoa especializada, já se prontificou, né, que discute essa questão, né, do Corpo de Bombeiros, que ele vai trabalhar essa questão de fogos de artifício, né, que eu acho que o professor está convidado aí nesse dia, né, se quiser participar, então nós só temos que fechar uma agenda aí das datas, poder organizar isso. Então, homens entre 15 e 50, também 4 a 10. E consta nesses dados aí que desses acidentes com fogos de artifício, foguetes,
70% dessas pessoas que chegam nos hospitais é por queimaduras, 20% cortes de dilacerações, rasga os tecidos, e 10% leva a amputação no membro. 10%. Ou seja, de cada 10 que chega no hospital, né, em função de um acidente com foguete, fogos de artifício, um precisa amputar um membro, geralmente uma mão. Né? Geralmente uma mão. Nós tivemos agora nas redes sociais um fato de um humorista aqui de Chapecó aí, que sofreu um acidente desse, né? E perdeu uma mão, né? Então, nossos sentimentos aí a esse profissional, né? E que compromete, né? A gente pensar que isso pode, no caso, impossibilitar o trabalho, o exercício de uma profissão, né? Muitas vezes também de um profissional jovens, né? Geralmente jovens. Então, esse é um tema que a gente quer trazer para discutir, que precisa ter uma preparação boa para lidar com fogos de artifício, brincadeiras também que você faça, né? Com fogueiras, né? Eu imagino, será que nessas regiões outras, onde a festa de São João, ela é mais típica? Nossa região nós temos, mas não é tão, né? Será que tem do Nordeste ali, norte. Será que acontece mais acidentes? Não tem uma noção assim, sim, professor? Com certeza, é mais regional, né? Então, região norte, nordeste, onde ocorre mais essas festas, né? Que é mais típico, acaba tendo um maior número desses acidentes também. Uhum. E que consequências podem ter essas queimaduras aí, professor, no caso? Então, quando a gente fala de queimadura, nós falamos aí de lesões simples, muitas vezes, até lesões catastróficas, que podem levar à morte daquele indivíduo, a desfiguração. Então, assim, são uma série de consequências negativas que a gente tem para essa pessoa. Quando a gente fala de queimaduras, então, a gente está falando de uma lesão que ela comete a pele. E muitas vezes pode, dependendo do grau dessa queimadura, pode acometer, além da pele, outros tecidos do corpo humano. Então, uma das consequências dessa queimadura, principalmente quando a gente fala de lesões de segundo grau, é a dor, né? Então, o paciente que sofre queimadura, ele vai ter bastante dor. E essa dor não é só no momento ali do acidente, é durante todo o tratamento que ele vai necessitar para se curar ali, para ter a sua reabilitação. Então, são curativos frequentes, dependendo da profundidade, essa pessoa precisa ser submetida a procedimentos cirúrgicos, como enxerto de pele, fisioterapia. Então, todo o tratamento ele é bastante doloroso para o paciente. Que não é só superficial, situações extremas, né? Poderia classificar os tipos de queimaduras aí? Como é que é, professor? Sim. Então, assim, quando a gente fala de queimaduras, nós temos vários tipos de classificação, tá, professor? Uma delas é em relação à profundidade. Então, quando a gente fala da profundidade da queimadura, nós podemos dividir ela didaticamente, também em termos de tratamento, em queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Trazendo isso de uma forma mais simples aqui. As lesões de primeiro grau, acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já teve uma queimadura de primeiro grau. A mais típica é aquela queimadura solar. Então, a gente vai lá na praia, toma o sol, não utiliza o protetor da maneira ideal, e tu tem aquela vermelhidão na pele. Né? Então, essa é uma queimadura de primeiro grau. Deixa eu ver. Então, não é pela área atingida, é pela profundidade. Perfeito. Essa é uma classificação que a gente tem, pela profundidade. Nós temos uma outra classificação, que daqui a pouco eu entro nela também, que é pela superfície do corpo, né? O percentual do corpo que foi atingido. Também é uma forma de classificar a gravidade dessas lesões. Então, nós temos ali a de primeiro grau, que atinge só aquela camada mais superficial da pele. Em termos de tratamento e gravidade, ela é mais tranquila. Ela incomoda bastante, né? Porque a pessoa tem bastante dor, a pessoa fica com aquela pele hipersensível, mas ela é mais tranquila, ela não vai trazer muitos prejuízos para a pessoa. E ali os cuidados vão ser mais a hidratação, a própria hidratação oral, e mesmo a hidratação da pele. Muitas vezes a pessoa vai ter que tomar um analgésico para controlar aquela dor, mas espontaneamente essa pele vai descamar
e esse quadro vai se resolver ali dentro de poucos dias. Uhum. Mas nós temos também, dependendo da gravidade e do agente que foi envolvido, né, nessa queimadura, eu posso ter uma lesão de segundo e terceiro grau. O que seria uma lesão de segundo grau? Uma lesão de segundo grau é aquela lesão que tem a formação de bolhas. Daí não é só a camada superficial da pele que é cometida. São outras camadas também que acabam sendo cometidas. Esse tipo de queimadura, ela já se torna bem mais grave. Por quê? Eu tenho principalmente ali um risco de infecção. Qual que é o papel da nossa... Um deles, né? Um dos papéis da nossa pele, do nosso organismo, é uma barreira contra os micro-organismos. Elas nos defendem, né? E a partir do momento que essa pele é rompida por uma queimadura, esse indivíduo ele se torna muito mais suscetível a ter uma infecção. E daí a gravidade disso vai depender muito de outra classificação que o professor já coloca aqui, que é a extensão do corpo que foi atingido. Quanto maior for essa extensão, maior a gravidade. Então esse indivíduo ele pode ser hospitalizado e ele perdeu essa barreira protetora, né? Ele vai para um hospital, para um local que tem gente doente, com vários micro-organismos, e a chance dele se infectar, dele ter uma infecção generalizada devido a essa queimadura é muito grande. Esses pacientes são isolados daí? Esses pacientes, queimaduras? Dependendo da gravidade da queimadura, idealmente, né, eles deveriam ser isolados, mas a gente sabe que no contexto aí dos nossos serviços, nem sempre consegue garantir todo esse isolamento e todo esse cuidado para esse paciente. E dependendo da gravidade também, eles precisam ficar em UTIs específicas para fazer esse tratamento. No caso assim, se eu tiver em casa, eu sofrer uma queimadura, tá? Que eu entre em primeiros socorros, assim, o que eu posso fazer? Perfeito. Eu vou colocar aqui vou colocar uma situação inicial. Que tem uma pergunta ali que é de uma ouvinte nossa, da Ana Carolina. Ela pergunta se pode pôr água gelada em cima de uma queimadura, né? Essa é uma pergunta aí, mas fica no contexto das respostas aí, professor. Perfeito. Ótima pergunta, Ana. Então, assim, a primeira situação que nós podemos ter queimaduras ali, às vezes as pessoas imaginam que são só acidentes com fogo, né? Que vão causar queimadura ou com objeto quente. Então, nós temos queimaduras térmicas, que são causadas aí pelo fogo, por um líquido quente, por um objeto quente. Então, esse é um tipo de queimadura. Nós temos também as queimaduras químicas, tá, professor? Que são causadas ali por produtos químicos e até muitas vezes produtos de limpeza que a gente tem dentro de casa. E nós temos também as queimaduras elétricas, tá? Que foi inclusive o tema do Junho Laranja desse ano, a prevenção das queimaduras elétricas. Que são bastante também, né? Que acontecem muito, né? Tanto que foi chamado a atenção esse ano para as queimaduras elétricas, porque observou-se aí nos últimos boletins epidemiológicos um número muito grande desse tipo de queimadura. Então, vou tentar abordar um pouquinho de cada uma aqui. Isso, perfeito. Fica à vontade, professor. Fica à vontade. Então, a primeira situação é um acidente com fogo. Às vezes, tu tá lá num churrasco, né? Vai acender uma churrasqueira com álcool que não é indicado, né? Então, nunca se deve acender uma churrasqueira com álcool, porque pode ocorrer explosão da garrafa, pode pegar fogo na chama, e a pessoa realmente entrar em chamas, a pessoa começar a pegar fogo. Aquele hábito de jogar o álcool no fogo, né, gente? Totalmente assim, inadequado, né? Então, é um produto ali que ele não é indicado para a gente utilizar para acender churrasqueiras ou colocar fogo em qualquer coisa. Então, a primeira situação é essa, a pessoa está pegando fogo, se tu presenciar algo assim. Então, a primeira coisa é fazer com que ela pare de pegar fogo, né? Isso. A orientação que a gente tem é pedir para a pessoa parar, deitar no chão e rolar. Quanto mais ela agitar, mais... O que vai acontecer? Se ela sair correndo, né, a gente buscar lá da química, né, para que a gente tenha uma combustão ali, a gente precisa do oxigênio. Se ela sair correndo, vai aumentar esse oxigênio e vai aumentar as chamas. Então, tu tem que pedir para ela parar e deitar no chão e rolar. Porque daí tu tira o oxigênio e tu consegue apagar aquele fogo. Então, a primeira coisa é essa. Uma outra situação, porque às vezes a pessoa ela tá tão ali, né, com aquilo, ela não consegue ouvir a tua ordem, tu pode apagar aquela queimadura também
por abafamento. Então, tu pega um pano úmido e interessante. joga sobre a pessoa que você vai conseguir apagar. O problema é ter um pano úmido sempre em mãos, né? Ou, É às fácil vezes, a até gente um pano pensar, seco, né? E só a questão de você tirar o Abafar oxigênio ali, abafar, você consegue fazer com que cessem aquelas chamas. Mas, daí partindo para um segundo ponto, a pessoa já está queimada, seja com fogo, seja com água quente, ou encostou numa panela quente. O que eu devo fazer nesse momento, né? Daí entra a pergunta da Ana. Posso colocar água fria? A recomendação é que a gente utilize água em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente. Então, não é água gelada, não é gelo, não é nenhum produto que a gente tem em casa, tá, professor? É somente água em temperatura ambiente. O que você vai fazer? E água corrente, tá? Você vai pegar uma torneira, uma mangueira ali e vai colocar a mão, o braço, o local que você queimou debaixo daquela água. Só que não é assim, vai deixar 2, 3 minutinhos. É bastante tempo. Tá? A gente tem que deixar ali por pelo menos 20 minutos. 20 minutinhos. Essa é uma medida bem importante porque vai promover o resfriamento daquele local e pode interferir até na profundidade dessa queimadura depois. Então essa sim é a orientação mais importante que todo mundo deveria saber. Se queimou, coloca a mão, coloca o local do corpo que queimou debaixo da água corrente e deixa por pelo menos 20 minutos. Outros cuidados importantes, né? Às vezes queimou a mão, tem uma pulseira, tem um relógio, tem um anel. Principalmente nas queimaduras de segundo grau, vai ocorrer um inchaço do local. Então, se você queimou, tira todo tipo de adorno que você tem. Né? Porque às vezes está com anel, está com uma aliança ali, e depois isso vai inchar. Se você não retira logo depois da lesão, pode ter até uma complicação maior depois para estar tirando esses objetos. E dependendo dessa extensão, o professor comentou ali a questão da extensão. Nos serviços de saúde, a gente tem até uma regra, que a gente chama de regra dos 9, que é para calcular a área do corpo que foi queimada. Então, dependendo dessa extensão, se é uma queimadura acima ali de 20%, 10% em crianças, a gente precisa levar essas pessoas para o serviço de saúde para um atendimento. Então, depois que fizer esse resfriamento, tu vai cobrir essa lesão com um pano seco, limpo, e levar essa pessoa até o serviço de saúde. Para uma avaliação e tratamento. O serviço de saúde, o caso vai decidir também se precisa se sofrer uma internação ou não. Exatamente. Né? No serviço, tudo vai ser... São vários os critérios, né, que nem é o caso da gente falar de todos eles aqui, mas a equipe vai fazer várias avaliações que vão desde a profundidade daquela queimadura, se vai precisar de enxerto, se não vai, a extensão do corpo, a área que foi acometida, né? Então tem algumas áreas que são mais importantes, como mãos, a face, se vai precisar de cirurgia plástica, se não vai. Então são vários fatores que a gente precisa avaliar para classificar esse paciente. Essa temática é nossa discussão. Muitas vezes tem também algumas situações envolvendo crianças também, queimaduras em crianças, né, maus tratos. Isso acontece, professor? Infelizmente acontece, professor. Então, assim, nós temos tanto casos de negligência, alguns autores até não gostam de chamar as queimaduras de acidente, porque a gente tem uma concepção de que o acidente é aquilo que a gente poderia... que acontece ao acaso. Sim, né? sim. E quando a gente fala de queimaduras, praticamente quase que 100% delas, elas são evitáveis. Então, por exemplo, uma criança, né? Qual é a principal causa de queimadura em criança? São as queimaduras que a gente chama de escaldamento, ou seja, aquela queimadura com líquidos quentes, superaquecidos. E nós temos nas residências, né, a cozinha, que é um local assim extremamente perigoso para essas crianças. Sim. Como eu disse ali no início, principalmente aquelas até 5 anos de idade. Então, o que acontece muitas vezes com essa criança? Ela vai próximo ao fogão, ela encosta o braço ali naquele fogão que está quente, numa panela que está quente, ou mesmo ela puxa o cabo de uma panela que está no fogão. Realmente. E daí você tem essa queimadura que vai muitas vezes acometer a face da criança, o corpo da criança,
e com líquido extremamente quente, que vai causar queimadura de 2º grau. Especialmente o óleo, né? Você trabalha óleo com óleo, quente, água quente. Então, nós temos uma série de coisas ali que, dentro da própria residência, né? Os próprios produtos químicos também, produtos de limpeza, que essa criança acaba tendo acesso, então ela pode derramar isso na pele, nos olhos, e vão ocasionar queimadura. Aqueles cuidados, assim, nunca, sempre falamos que é de praxe fazer em casa quando tem crianças, nunca acender as bocas da frente do fogão, né, quando tem criança, né, sempre as bocas de trás para cozinhar. Perfeito. E os cabos das panelas também, né, professor? Sempre virado para o lado de dentro do fogão e nunca para fora, porque senão a criança vai puxar aquele cabo que está para fora e vai cair todo esse líquido em cima dela. Especialmente crianças estão começando esse processo de caminhar, né? Sair de gatinhar para caminhar. Ela quer se apoiar em algo, se apoia em algo que ela pense, muitas vezes também o próprio instinto de querer curiosidade aguçada e querer conhecer, né? Isso acaba sendo um dos problemas aí que desencadeiam muitas vezes queimaduras, né? É algo interessante assim também que não existem dados, como o professor mesmo disse, né? Queimaduras na pandemia, né? Algo que teria que dar uma pesquisada, porque eu acho que... Mas tem um negócio interessante aí na pandemia, professor, porque o que aconteceu na pandemia ali, principalmente em 2021? Devido ao início da pandemia, aquela procura louca por álcool em gel, que chegou a faltar no mercado, então volta para o mercado o álcool na forma líquida, principalmente em concentrações aí acima de 90%. Então, nesse período, os centros de queimaduras conseguiram observar um aumento muito grande de queimaduras com álcool. Tá? Então, as pessoas consumiram mais álcool devido à questão da higienização ali na pandemia, mas isso também acarretou queimaduras envolvendo álcool em gel. Não vai causar queimadura, mas o que acontecia? Então, ao invés da pessoa utilizar um pouquinho na mão, ela tomava um banho de álcool. Então passava na mão, nos braços, e daí depois ia acender um cigarro, ou ia acender um fogão. E isso acabava se queimando. Que agora, passada a pandemia, nós temos que desconstruir. Né? As pessoas estavam em casa, não precisavam usar poder, usavam simplesmente... Era em casa, eu lavo a mão com água e sabão. Também vai ser eficaz da mesma forma. A limpeza das bancadas, das superfícies, pode ser feita com água sanitária, que também vai ser eficaz. Então, melhor até, né? Não preciso estar utilizando álcool líquido, principalmente se eu tenho crianças em casa. Isso foi um desespero, né? Que se consumiu muito álcool, faltou nas prateleiras dos mercados, e realmente foi o que aconteceu. Né? As pessoas no Brasil, pela praticidade, é mais prático passar um álcool, né? Mas poderia usar muito assim. E você perdeu um pouquinho desse hábito também, hoje, lavagem de mãos, que a gente observa, o cuidado, parece que as pessoas estão descuidando um pouquinho, né? Mas, em todo caso, né, gente, o cuidado é sempre importante e relevante, né? Em relação, assim, professor, na sua experiência, né, de pesquisador aí, né, a questão de bactérias, assim, sabe? Essas bactérias vêm da onde? Causa uma infecção, por exemplo, para pegar infecção. Essa bactéria vem da onde? Perfeito, professor. Então, assim, se eu tenho uma queimadura, como a gente colocou, aquela barreira da nossa pele que nos protege contra essas bactérias, esses vírus, fungos, né, que eles estão em todos os lugares, em todas as superfícies. Né? Então, essa barreira ela é rompida. Então, a chance dessa pessoa ter uma infecção é muito grande. E daí, o que precisa acontecer? Precisa ter todo um cuidado com o curativo dessa lesão, com as pomadas que vão ser utilizadas. Muitas vezes, essa pessoa vai ter que fazer um acompanhamento na unidade básica de saúde para acompanhar a evolução desse curativo, para ver se esse curativo não está se infectando. E no hospital a gente tem um problema, né? Porque o hospital, por si só, ele é um local contaminado. Ele é um local que tem pessoas ali com vários micro-organismos. Tá, mas agora o senhor deixou uma deixa, tem que aproveitar. A pessoa, por exemplo, ela se queimou, tá? O atendimento mais próximo, um pouco distante, é isso. Isso vai depender muito, professor, do grau dessa queimadura.
né? Então, assim, uma queimadura mais profunda, uma queimadura de segundo grau mais profundo, ela vai precisar ir até um serviço de saúde para ser avaliada e para ser feito. Pode passar alguma coisa sobre a queimadura nesse período? Não. Se for uma queimadura mais extensa, né, então o ideal é que ela só faça aquele resfriamento, que a gente falou, com água em temperatura ambiente. Lembrando que o gelo não é indicado, água gelada também não é indicado. Tá? E na prática, assim, a gente vê muita coisa que propicia essa infecção. Então, as pessoas usam uma infinidade de coisas na queimadura. Antigamente usavam gordura animal para colocar sobre gordura, babosa, pasta de dente, coisas. E não é indicado, não, né? Então, a gente não quer nem discutir, muitas vezes, a eficácia, né? Então, tem gente que defende, babosa é muito bom, tal coisa, a clara de ovo é bom. Mas o que acontece é que esses produtos que a gente tem em casa, eles não estão estéreis. Clara de ovo pode ter salmonela, né? Pode ter uma série de organismos, de bactérias ali, e eu vou colocar esse produto num local, né, que eu tive a perda da pele ali, que eu estou todo exposto, então a chance de ter uma infecção vai ser muito grande. Porque eu sempre digo, meus alunos, assim, bactéria não voa, né? Alguma coisa, ou poeira trouxe, ou contato direto, porque a bactéria não voa. Então, simplesmente pegar uma substância contaminada, muitas vezes, né? A melhor das intenções, vou tentar passar a sua superfície, estou colocando, né? Fazendo o esfregaço de bactérias sobre aquele ferimento, né, professor? É isso aí. Né? Mas, seguindo o seu raciocínio aí, professor, então, deixar as feridas sempre limpas, né? Claro, a gente está falando aqui que o ideal é prevenir. A prevenção é o melhor remédio para queimadura. Isso, luvas, no caso, que ela não aconteça. Prevenção, mas cuidados também, que no caso não precisa ter quando um acidente desses acontece, né? Um acidente desses acontece. Mais alguma informação que o professor gostaria de trazer aí, professor? Estamos finalizando o nosso bloco aí. Tá? Agora são 20 horas e 38 minutos, né? Bar Bela Vista, né? Chapecó, Santa Catarina, nossa rádio centenária. Então, professor. Perfeito, professor. Acho relevante a gente falar um pouquinho aqui também das queimaduras elétricas, que foi o tema desse ano, né? Da prevenção ali da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Então, o tema desse ano da campanha foi Não se choque, eletricidade queima. Então, nas próprias residências, nós temos ali uma série de fatores que podem propiciar, principalmente nas crianças, a ocorrência de queimaduras envolvendo eletricidade. Então, nós temos a questão dos fios desencapados, tomadas, né, ali desencapadas, os benjamins, né, a gente chama de T's, os 300 equipamentos ligados. Sobrecarga nos equipamentos, né? A própria questão do celular, que a gente tem visto também, né? Ficar manuseando o celular enquanto ele está carregando, né? Então, isso pode ocasionar uma explosão e grave, por consequência, né? uma queimadura que acaba sendo bem grave. E justamente a região do rosto, né? Exatamente. E dependendo da tensão elétrica, né? Essas lesões aí com eletricidade podem causar até queimaduras de 3º grau, tá? Além disso, também podem estar ocasionando arritmias cardíacas e até levar a pessoa para uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, principalmente com as nossas crianças. A gente tem a questão também das pipas, né? As crianças que gostam de soltar pipa ali. Então, pode ter ela ficar enroscada na corrente elétrica. Então, nunca tentar remover quando isso ocorre, porque pode estar ocasionando um choque ali, uma queimadura em decorrência desse contato com a eletricidade. Isto. Então, gente amiga, estamos terminando o nosso bloco aqui. Hoje, no caso, 11 de julho de 2023, nós recebemos aqui, né, nosso colega William Esquiel, professor, enfermeiro do Departamento de Enfermagem